Hello everyone, this is teacher Marcelo speaking and I welcome you on board to my English class. So today's class we're going to talk about present progressive or present continuous. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do teacher Marcelo, Airbus Idiomas, aqui diretamente para você aprender, facilitar os seus estudos para que você possa aprender de forma definitiva o inglês de uma forma divertida, descontraída e sem complicações. Afinal de contas, a vida já é tão complicada, vamos falar de uma forma bastante dinâmica e bastante didática, ok? Então vem comigo para a gente aprender a aula de hoje, Present Continuous. Let's go! Come on! Pessoal, vocês já sabem que o Present Continuous é aquele tempo que é semelhante ao nosso gerúndio, o nosso ando, ando, indo, rondo. Então, esse tempo que nós já falamos comumente aqui no Brasil, na nossa língua portuguesa, que é o nosso gerúndio, falando, correndo, cantando, comendo, sorrindo, cantando, estudando, bebendo, trabalhando, escrevendo. Pois é, este verbo em questão, nosso ando, indo, ondo, ele é representado pelo ing no idioma inglês. Algumas regras nós precisamos entender quanto ao present continuous, e eu já deixei aqui algumas dicas, ó, não sei se dá para ver. Não se faz gerúndio sem to be verb no sentido de estar. Da mesma forma que nós temos o português, nós temos o gerúndio em português, o que ele está, verbo to be no sentido de estar, o que ele está fazendo, ele está comendo, ele está trabalhando, ele está bebendo, ele está sorrindo, ela está cantando. Eu estou estudando. E você? O que você está fazendo neste exato momento? Você está, pega a visão? To be verb, no sentido de estar, estudando. Ok? Então, a regra número 1 para o present continuous, ou present progressive não se faz gerúndio sem to be verb no sentido de estar. Então nós temos aqui, vamos lá, eu tenho aqui o I. Pessoal, é lógico que vocês lembram da conjugação destes verbos, pois ele foi bastante batido, bastante massificado logo no início. É a base de toda a estrutura do ensino do idioma inglês. Afinal de contas, sem o to be verb você não começa sequer a estudar o inglês. Como nós conjugamos? Eu sempre falo para os meus alunos decorarem a seguinte questão. Façam um mapa mental, um mantra. I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Então fiquem repetindo. I am, you are. Teacher, como se fala o are? Imagina que você tá lá no interior e tá muito abafado, você quer pegar um are, não é ar, é are, ok? Nós temos também os Peaky Blinders, né? Aqueles caras que andam igual, se vestem igual, eles conjugam também igual, sempre as. We use they, are, they, th sound, nunca se esqueçam disso. Ok? Ok, teacher, muito bem. E aonde está, então, o tão falado gerúndio? Ele está no verbo. Nós utilizamos aqui, então, dois verbos. Nós utilizamos o to be verb no sentido de estar. Ora, visto que I am, eu sou ou eu estou, neste caso ele vai estar sendo conjugado, assim como no português nós falamos também no sentido de estar. Então, eu estou o quê? Vamos pegar o verbo to walk. Então, nós temos aqui o verbo to walk. Para termos gerúndio, nós sabemos que nós precisamos de quê? Do ing. E isso caracteriza o quê? O nosso ando. Em português, nosso endo. Nosso indo. Né? Então, vou colocar aqui ing. Vou botar bonitinho aqui para vocês verem. ing. ing, certo? Então, o ing após o verbo apresenta uma ação contínua. Ora, teacher, quando eu uso esse gerúndio? Nós utilizamos esse gerúndio em ações que estão acontecendo no ato da fala, está correndo, andando, sorrindo, cantando. Nós utilizamos o ing para futuros próximos. O que você está fazendo hoje à noite? Ora, hoje à noite eu estou jantando com os meus pais.
Não é muito diferente do português, é? Em alguns momentos nós falamos algumas coisas muito semelhantes. Ou ações em andamento, que estão acontecendo num período. Por exemplo, você está com seu grupo de amigos e de repente você fala... Alguém pergunta, nossa, o que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando para a Latam. Neste exato momento você está tomando um drink, não está trabalhando, mas ações temporais naquele período... Ou nós falamos, é bem semelhante, quando eu falo que é bem semelhante ao português, de fato é. Eu estou trabalhando para a Latam. Nossa, que bacana, você está trabalhando. Não, eu estou na happy hour, mas dentro daquele período você está trabalhando. Ou mudanças em andamento. Como assim, teacher? Você olha para fora e vê que o tempo está mudando, está com bastante nuvens no céu. E você fala, olha, the weather is changing. To change, o verbo trocar, mudar. O tempo está mudando. The weather is changing. Porque você está vendo que está acontecendo nesse momento uma mudança. Você encontra um amigo que você não vê há bastante tempo e de repente você fala para ele, nossa, você emagreceu. Are you dieting? Are you dieting? Você está dietando? Dietando? Oh, teacher. How come? Como assim, teacher? Existe a palavra dietando? Não no português, mas em inglês. Yes, it does. Sim, existe em inglês o dietando. Você está dietando? Até nós falamos também em algumas vezes. Pô, eu estou dietando. Isso é muito normal no nosso português cotidiano, no português do dia a dia, certo? Então, no inglês é muito normal você utilizar este termo também. Então, são mudanças visíveis que estão acontecendo no ato da sua fala. Você está dietando nesse momento ou neste período? Sim, eu estou fazendo dieta? Não, estou dietando. O tempo está o quê? O tempo, olha só o to be verb em todas as expressões. Vocês perceberam que eu estou empregando o to be verb em todas as expressões? The weather is changing. O tempo está mudando. I'm working for Latam. Eu estou trabalhando para a Latam. Pessoal, ficou claro isso? Então vamos para o quadro. Nós sabemos que para que eu tenha um gerúndio, eu preciso ter o ing. Aqui, olha só. Walking. I am walking. I am to be verb. Eu estou andando, caminhando. You are walking. You are walking. Você está andando, você está caminhando. He's walking. They are walking. Pessoal, olha só que facilidade diferente do simple present tense. Nós não mudamos diversas vezes. Na terceira pessoa do singular, nós fazemos a alteração, segundo a sua terminação. Dei um confere na aula de simple present tense. Aqui eu mantenho, olha só, eu mantenho o sufixo, eu mantenho a base, forma base, mais ing. Forma base, sem to, mais ing, ok? Então, olha só que moleza para vocês. Fica muito fácil desse jeito, não é? Ok, muito bom. Pessoal, legal, bacana, teacher. Eu consigo fazer perguntas com present continuous? Teacher, eu consigo fazer frases negativas com present continuous? Of course, darling. É claro que você consegue. Na mesma estrutura do to be verb. Se você estudou to be verb, vai ficar muito fácil para você aprender isso aqui. Vamos lá. Gente, uma coisa bastante interessante é que não existe forma de dúvida quando você trabalha com perguntas em inglês. As perguntas em inglês são extremamente claras e objetivas. No português, você pode falar de uma forma que pode parecer... pode parecer pergunta ou não. Muitas vezes, quantas vezes vocês já se perguntaram em determinadas conversas, você está perguntando ou está afirmando? Dependendo da sua entonação, ora... Quando você faz perguntas em inglês, em português, você faz as suas perguntas mudando a entonação da voz. Você está estressada. You are stressed. Pergunta, você está estressada? Você está estressada. Aí aquela dúvida, você está me perguntando ou está afirmando? Ups, não, só perguntei. Vou sair de fininho. No inglês não resta dúvidas porque... Quando você faz a pergunta, se for o to be verb, você passa o to be verb para trás.
E se for qualquer outro verbo que não seja o to be verb, você acrescenta o auxiliar. Se for no presente, do, does. Se for no passado, did. Se for no futuro, will. Ou os modal verbs que nós vamos entrar numa outra aula. Então, digamos que você queira colocar estas frases na forma negativa. Ora, como nós vamos fazer? Simples. Acrescenta-se o quê? Isso aí é aula de to be verb, galera. I'm not walking. Ó, tá bem pequenininho aqui. Não deixei espaço, mas dá para entender. Not. Acrescenta not. Acrescenta not. Pessoal, vamos lá. I'm not walking. I'm not walking. You are not walking. You are not walking. He's not walking. She's not walking. It is not walking. We are not walking. We are not walking. You are not walking. They are not walking. Posso fazer as abreviações? As duas, inclusive. I'm not walking. Você sabe que o am não se dá com not, logo eles não abreviam. Juntos eles não trabalham. Então, nós temos I'm not walking. Eu não estou caminhando. You are not walking. Neste caso, quando você utiliza a abreviação número 1, que acontece entre o to be verb mais o sujeito da frase, mais o subject pronoun, pronome do sujeito, você dá ênfase a esse not. You're not walking. You're not walking. Você não está andando. Você não está andando. You're not walking. Você não está andando. Se eu colocar a abreviação número 2, que vocês já conhecem, you aren't walking. Você não está caminhando. Você não está caminhando. Andar, caminhar. You aren't walking. You aren't walking. Você não está andando. You aren't walking. Vamos colocar aqui. Como eu faço a abreviação, eu vou relembrar aqui só para vocês relembrarem das aulas anteriores, mas isso aqui vocês já sabem de cor e salteado. Você, para fazer a contração entre o verbo to be mais a partícula not, você junta are, not, e no lugar do o, você coloca um apóstrofo. A mesma coisa acontece com as. Junta as mais a partícula not, coloca no lugar um apóstrofo. Isn't. Não tem como escrever errado. Junta os dois, corta o o. Junta os dois, corta o o. Junta os dois, corta o o. Galera, é simples, não tem como errar. Esses gatilhos, essas brincadeiras, vai, vamos lá, fica muito mais divertido também, né? Além disso, é mais fácil de você lembrar. Junta os dois, corta o o. Junta os dois, corta o o. Pegou a visão? Ok, vamos lá. A mesma coisa aqui embaixo. You aren't walking. He isn't walking. You aren't walking. Lembrando que não é aqui no final, ok? Nós estamos falando aqui, ó. É que eu não tenho espaço, mas nós vamos colocar essa contração aqui. Deixa eu mudar a cor aqui, porque fica bonitinho mudando a cor. Então, nós fazemos esta contração aqui. Pessoal, dei um intervalinho aqui para poder apagar o quadro. Então vamos lá. Nós estávamos falando das abreviações, certo? Então como nós fazemos essas abreviações? Junta a partícula not, cortando o. Junta a partícula not, cortando o. Não tem como errar. Junta a partícula not, cortando o o. Walking. Ok? Walking. Walking. Ok. Ok, guys? Então nós temos aqui. You aren't walking. He isn't walking. She isn't walking. It isn't walking. We aren't walking. You aren't walking. They aren't walking. Ok? Então nós temos a abreviação número 1. Entre o to be verb mais o pronome pessoal, nós temos a abreviação número 2, que é muito mais comum, que é a abreviação entre o to be verb mais a partícula not. Ok? Então vamos lá. Agora faltou a pergunta. E como fazemos perguntas, teacher? Ora, bolas, muito fácil. Vamos lá. Vamos apagar novamente o quadro. Nós temos essa conjugação já conhecida
Aqui é o seguinte, ó, eu tenho que apagar e ao mesmo tempo secar. Então vamos lá, né? O giz fica mais bonitinho. Quero trazer uma produção bonitinha aqui para vocês, né? Mas tem esse contratempo. Vamos lá. Na pergunta, a gente sabe que não existe pergunta em inglês sem inversão de posições, se for to be verb. Não existe fazer perguntas em inglês sem a utilização dos auxiliares. Pessoal, uma coisa muito clara, não existe fazer perguntas junto de to be verb mais auxiliar, não existe isso. Ou é o to be verb ou é o auxiliar, ok? Os dois, never. Vamos lá, então, isso aí é to be verb, em aula de to be verb, lá atrás. Então, nós sabemos que para fazer perguntas em inglês, eu mudo de posição. Então, am I walking? Am I walking? Para deixar bem claro, mudei de posição. Am I walking? Are you walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Estamos andando? Are you walking? Are they walking? Lembrando que you no singular e you no plural se escrevem igual, conjuga igual, vai mudar apenas o contexto. Você vai ter que ver o contexto que ele está sendo empregado. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte aqui. Agora vamos para a parte número 2, que são as regras. Lógico, tudo tem regra. Vamos lá. Pessoal, agora vamos para a parte 2 desse vídeo. Vamos lembrar o seguinte, todas as vezes que eu colocar to antes do verbo, eu estou colocando esse verbo no infinitivo. Ora, vamos lembrar que infinitivo é o verbo que ainda não sofreu a ação da conjugação. Ele não foi conjugado ainda. Este verbo está para o inglês, assim como o R do final do verbo da forma base está para o português. Como assim, teacher? Correr, andar, brincar, estudar, trabalhar, comer, beber. Todos esses verbos terminam com R. A partir do momento que você pegou ele e colocou do lado de um sujeito, alguém que está cometendo essa ação ou conjugando este verbo, este R vai sumir. Como? Eu bebo. Cadê o eu beber? Eu não falo beber. Ela andar? Não, ela anda. Estou conjugando o verbo. Ao conjugar o verbo, eu tiro to. Não existe I to teach. Ok? Não existe he is to. Ok? Não existe uma conjugação com to. Ah, mas se não for com to be verb, pode? Não. I teach, não I to teach. Não eu ensinar. Não é ele beber, ok? Claro isso? Ok, muito bom, vamos lá. Por via de regras, a maioria dos verbos você apenas acrescenta ing. Você acrescentou ing ao final do verbo, você está colocando este verbo no gerúndio. Cor mais clara. Eu tenho ing, ó. ing. Ficou melhor? Aqui eu tenho que colocar um ing para facilitar, ok? Com essa cor aqui ficou mais fácil. Isso aqui eu tinha apagado aqui, eu tinha começado a gravar e de repente eu vi que a câmera não estava funcionando. Pois é. Eu tenho aqui o make. Ok? O que é esse make? É o mute i. O que é o mute i, teacher? O i mudo, o ezinho mudo, falei já para vocês sobre ele. Quando você vai pronunciá-lo, você na verdade muda ele de posição, make, sutilmente. E você pronuncia ênfase na última consoante. Make, have, love. Última consoante, ok? Então eu tenho ênfase na última consoante. No caso do ing, não fica foneticamente bonito você falar making. Não faz sentido. Loving, não. Então o que eu faço? Quando é o caso do mute i, ok? Anotem isso é importante. O que eu faço? Ora, eu retiro o ezinho, já que ele não serve nem para ser pronunciado,
de forma adequada, né? Porque o som dele é sutilmente para trás da última consoante. E nós temos aqui o acréscimo do ing. Making, having, loving. Então, o que acontece? No caso do mute I, eu retiro o E menos E mais ING. Ok? Menos E mais ING. ING. Pessoal, serve para qualquer mute I. Nós já falamos bastante da pronúncia do mute I. Então, todos os meus alunos já sabem, né? Vocês que estão assistindo a mesma coisa. As palavras mute I são consoante mais E. Na consoante mais E, na pronúncia, esse mute I, esse E mudo, ele meio que some, ele passa para trás sutilmente da consoante make. Eu preciso me preocupar com isso? Na fluência, sim, mas, cara, na hora da fala você vai esquecer isso aqui, você vai fixar isso aqui, make. É que eu já tô acostumado, vocês com o tempo vão se acostumar, make, ok? Have, love, e você vai pronunciar da ênfase ao K. Regra, mute I, retiro o E, acrescento ing. Pessoal, no caso do IE, eu não posso retirar o E e colocar dois E juntos. Então, vou trocar esse E por Y. Então, vou retirar menos IE e vou acrescentar Y mais ing. Y-I-N-G. Ok? Então, eu vou ter, ao invés de lie, eu vou ter lying. Teacher, mas eu posso colocar o Y? Porque no simple present tense não tem problema, são coisas diferentes. Die. She is dying. Ou melhor, vamos colocar it, né? Vamos falar da plantinha. It is dying. A planta está morrendo. E eu tenho, então... Olha só que legal. Vocês lembram do CVC? O que é CVC, galera? Consoante, vogal, consoante. Não é empresa. Não. Consoante, vogal, consoante. Begin. Consoante, vogal, consoante. São palavras que elas terminam com consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Também conhecidas como sanduíche de vogal. Duas consoantes e uma vogal no meio. Ok? Então, running vai ficar com dois N's mais ING. Então, vou dobrar a última consoante acrescentando ING. Dobra a última, repete a última consoante, mais ING. Acrescentei um N e ING. Beginning. Já coloquei aqui, ó. Begin. Acrescentei um N mais ING. Ficou claro, pessoal? Vamos lá. Lembrando aqui que caso você venha fazer a pergunta, você vai fazer... Como você faz uma pergunta, como você faz a forma negativa? É muito simples, basta você inverter a posição da mesma maneira que você faz perguntas no to be na forma regular. Are you tired? Are you tired? Você está cansado? Como seria na afirmativa? You are tired. Você está cansado. Na interrogativa, volta o to be verb, passe ele lá para trás. Are you tired? Are you tired? Ok. E na negativa, qual é a negativa de is? Isn't. Qual é a negativa de aren't? Oh, teacher, eu posso botar separado? Pode. Is not, are not, mas não... Quase não é usado. Então, nós sempre falamos qual é a negativa de is. Isn't. Qual é a negativa de aren't. Pessoal, eu sei que já ficou bastante claro para vocês a formação. Só que
como é aula gravada e vocês podem voltar aí várias vezes, quantas vocês quiserem, eu vou deixar muito transparente para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui a forma afirmativa. Eu preciso do to be verb para que eu caracterize a ing como gerúndio, ando, endo, indo. Verbo to work, que é o trabalhar. Ele está, verbo to be no sentido de estar, trabalhando. Interrogative, interrogativa, pergunta, o que eu faço? O que eu fiz aqui, olha, eu não passei ele para trás? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele estava aqui, né, na afirmativa, e eu passei ele para trás, como toda pergunta em inglês. Não se faz pergunta sem inversão de posições, do caso do to be, ou usando o auxiliar, trazendo o auxiliar para antes do sujeito da frase, ok? Que pode ser um pronome pessoal, como pode ser um nome próprio, como Carlos, Antônio, Andréia, Marcela, ok? Então, eu fiz a pergunta, is he working? Is he working? Ok? Negative. He isn't working. Olha aqui, ó. Ainda mantenho o to be verb mais a partícula not. Teacher, se eu quiser botar separado, he is not working, posso? Pode sim. É muito comum você usar isn't ao invés de is not, ok? Você fala geralmente separado quando você quer dar uma ênfase. Ok, agora chegamos na parte final da nossa aula e talvez a parte que seja um pouco mais confusa. Talvez sim, talvez não. Vou cortar aqui para a parte 3, parte final. Talvez a parte mais confusa do gerund seja quando você identifica um gerúndio que não é gerúndio, um ing que não é gerúndio, para ser mais exato, um falso gerúndio. Teacher, como assim? Você já deve ter visto alguma frase como, por exemplo, running is a good exercise. Você está dizendo correndo é um bom exercício? Running is a good exercise. Eu vou colocar aqui. Dobra-se a última consoante, mais ing, as a good exercise. Vai ficar apertadinho aqui, mais coube. Running is a good exercise. Correndo é um bom exercício? Negativo. Correr é um bom exercício. Aqui eu estou colocando essa palavra como infinitivo, to run, ou corrida. Corrida é um bom exercício. Eu estou substantivando a frase ou trazendo ela para o infinitivo. Não existe uma regra específica. Geralmente, quando ela é acompanhada... Olha só, teacher, você falou do to be verb, sim, mas aqui não está no sentido de estar e no sentido de ser. Olha como muda tudo. Então, não seria correndo está um bom exercício, mas seria correr é um bom exercício. Ou corrida é um bom exercício. Você pode traduzir como qualquer um dos dois, que não vai fazer a menor diferença, ok? E palavras que você pode... quais são as outras exceções, teacher? Tem mais exceções? O ing, que não é ing? Sim! Quando você tem dois verbos juntos, o que nós fazemos quando nós temos dois verbos juntos? Quando nós temos aqui dois verbos juntos, eu tenho I prefer, eu prefiro correr. I prefer, vou botar bem colorido, to run. I prefer to run. Certo? Essa daqui é uma dúvida muito comum também, quando eu usar to. Gente, eu uso to entre dois verbos. Por quê? Porque esse meu segundo verbo, vocês concordam que está no infinitivo? Ele não está sendo conjugado. I prefer. Aqui eu tenho uma conjugação. Eu prefiro. Eu prefiro o quê? Correr. Correr não é uma conjugação, ele está no seu infinitivo. Por isso o to antes do verbo. Por isso to
entre dois verbos, uma outra forma de você memorizar, e to também é utilizado para quando é colocado após verbos de deslocamento, por exemplo, go to, ele vai para frente, go to, que é ir para, e ele passa a significar para, já falei isso em outras aulas, mas vale relembrar. Então, I go to, eu vou para, I run to, eu corro para, I walk to, e também de comunicação, I talk to, eu falo para. Então esse to após o verbo, eu posso ter to mais de uma vez na frase, claro. Você pode ter para, por exemplo, no português, mais de uma vez. Eu vou para Nova York para comprar flores para alguém. Então, né, você pode usar quantas vezes você quiser, desde que ele tenha o seu entendimento, o seu cabimento dentro da frase. Então aqui eu posso colocar até um to aqui. I prefer to run to get to work. Olha só, to get to work. I prefer to run to get to work. Eu prefiro correr para chegar ao trabalho, para o trabalho, ok? Mas vamos nos manter aqui. Aqui eu tenho, vamos voltar para o ing. Aqui eu tenho I prefer to run. Se eu quiser, eu posso colocar I prefer running. I prefer running, ao invés de colocar o to run. I prefer running. Porque, teacher, por que inventaram isso? Isso aqui inventaram, pessoal, para facilitar a fonética. Concorda comigo que é muito mais fácil falar I prefer running do que I prefer to run. I prefer to run. Quanto mais você tem bloqueios fonéticos, mais dificultosa fica a sua fala. Mas isso não muda nada, teacher, no mundo real. Sim, verdade. Mas para, a gente também fala assim, né? Vamos lá. Se eu falar para você, tô chegando, não tá correto, mas você consegue me entender. E é justamente isso, ao invés de eu falar estou chegando, eu falo tô chegando no, nem tô chegando, né? Então, nós temos também as nossas maluquices fonéticas. Então, eu vou colocar aqui, com a branca mesmo, he loves, opa, estamos falando da terceira pessoa, he loves, certo? Terceira pessoa, aula de Simple Present Tense. He loves working. He loves working. Olha só, eu tenho um gerúndio que não é gerúndio. Ele ama trabalhar. Eu prefiro correr. Correr, substituindo o infinitivo. He loves to work. Eu posso colocar he loves working, substituindo o to work no infinitivo. We hate. Ó, vou botar aqui to travel, vai. We hate to travel. Nós odiamos viajar. Eu posso substituir esse to travel por we hate. Nós odiamos viajar, é muita loucura, né? We hate traveling. Ups, CVC, consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última vogal, 2 L's, então, mais ING. Ok? We hate traveling. Então, pessoal, é muito importante vocês identificarem esse contexto. Muitas vezes vocês vão ver essa formação aqui, quando, de fato, não estamos falando de um gerúndio. Nós estamos falando de um infinitivo que foi substituído pelo gerúndio apenas por mera fluência fonética, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Essa é a nossa aula de Simple Present Tense. E nós teremos outras aulas gravadas por aí pela frente. Porém, basta que vocês consigam entender isso aqui para vocês entenderem todo o contexto dos outros tempos, tanto no passado quanto no tempo futuro, que nós falaremos em breve, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Ups, quase deu bem. Se